capítulo 9 do Evangelho de João diz assim: quando Jesus ia passando, viu um cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? A pergunta, irmãos, para nós hoje, nessa terça-feira, é: por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Veja, os irmãos, que há uma pergunta nesse texto que nós lemos, e nós fizemos menção aqui, porque Jesus ia passando, viu um cego de nascença. Veja que quem faz essa pergunta não é pessoas de fora. Quem faz a pergunta não é quem está na multidão. Quem faz a pergunta é quem está com Jesus. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este cego? Porque este cego, irmãos, não é um cego que adquiriu a cegueira com o tempo. Esse cego é diferente, ele é um cego de nascença. Ele nasceu cego. Ele nasceu com a deficição, não é? Com defeito visual, com a sua visão deflagrada. Ele nasceu cego. E os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou? E é interessante isso, né, irmãos? Porque o ser humano, ele sempre questiona. Foi Deus que nos criou assim. Deus nos criou com esta capacidade de questionar. Tem pessoas que não questionam nada, né? Aceitam tudo, seguem tudo, vão atrás de qualquer coisa. Eu gosto de pessoas que questionam. Eu acho que nos questionamentos, pastor Ademir, eu penso que em muitos questionamentos se constrói muita coisa. Por exemplo, eu sou um líder, um pastor, que não gosto de andar sozinho. Eu não gosto de andar sozinho, não gosto de isolamento, porque é muito perigoso. Eu preciso estar cercado de pessoas, de líderes, de gente também para questionar, para opinar. Eu, às vezes, está aqui o pastor Ademir, que é o meu vice-presidente há 5 anos. Eu pergunto para ele: pastor Ademir, me diz aí, eu quero te ouvir, o que tu acha? Mesmo que ele vai me dizer, às vezes, as coisas, e eu não vou seguir aquilo que ele diz, né? Mas eu tenho essa necessidade, porque o ser humano é assim, irmão. Nós não podemos andar sozinhos, não é, pastor Ademir? Quantas coisas tu já me disse, a gente já mudou, já ajustou, outras não mudamos, continuou. Mas, irmãos, o questionamento, a crítica construtiva, ela é válida. Sim ou não? Sim ou não? Não é aquele casamento que a mulher nunca diz nada, que o homem nunca diz nada. Às vezes aquele homem pacato, aquele homem que aceita tudo, né? O feijão está queimado e ele está legal. Às vezes cria até uma monotonia no relacionamento. Eu não estou dizendo que tem que ter briga, mas o questionamento, irmãos, é algo natural do ser humano. Olha as redes sociais hoje, as pessoas questionam, as pessoas vão lá, né? Alguns são mal educados, né? Não é o que eu estou falando. Mas veja que os discípulos de Jesus fazem uma pergunta. Aqui no Evangelho de João, capítulo 9, é os discípulos, irmão, não é o povo, não é quem segue, são aqueles que estão com Jesus. Eles fazem uma pergunta: Rabi, quem pecou? Quem pecou? Para essa criança nascer cego, para esse homem nascer cego, melhor. O que Jesus disse? Nem ele, nem seus pais, mas assim, foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus.
Então, irmãos, uma das perguntas mais antigas, veja, olha quantos anos essa pergunta surgiu. Uma das perguntas mais antigas da humanidade é essa: se Deus é justo, por que os justos sofrem? Se Deus é justo, por que os justos sofrem, meu Deus? Por quê? Se o Senhor é justiça, o Senhor conhece tudo, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe que eu ando na linha, o Senhor sabe que eu faço as coisas certas, o Senhor sabe, irmãos, questionamentos. E isso é uma coisa que está inserida em nós, quando alguém adoece. Eu passei por uma experiência agora, perdi um netinho. Claro que eu já sabia lá no ventre que a criança tinha só metade do coração. Então em todo o tempo, eu tinha aquilo comigo. É só um milagre. Não era uma enfermidade que ele tinha no coração, não. Ele não tinha metade do coração. Então, os questionamentos vêm quando alguém adoece, quando alguém perde um filho, quando alguém enfrenta uma crise financeira, ou passa por uma grande provação. Aí vem aqueles julgamentos, né? Primeira coisa que alguém diz, se tu está sofrendo, se tu está mal, alguém olha para ti e já pensa assim, julgamento. Deve ter pecado escondido ali. Ah, não é normal. Alguma coisa o Ademir fez. Alguma coisa ele aprontou para estar passando por isso. É verdade isso aqui que eu estou dizendo? Não é. Até a gente mesmo, às vezes, olha para alguém e julga. Sim ou não? A gente faz isso, irmãos. Deve haver pecado escondido. Alguma coisa ela fez, alguma coisa ele fez. Qual é a pergunta da pregação hoje? Por que o justo sofre? E a frase mais conhecida: Deus está castigando. Deus está castigando Pedro. Deus está castigando João. Deus está castigando a Maria. Os discípulos, irmãos, também pensavam assim. Porque os discípulos de Jesus, pasmem os senhores, eram pessoas complicadíssimas também. Os discípulos de Jesus não eram cristãos de berço, não nasceram num lar cristão. Talvez isso vá chocar alguém aqui, mas tem cristãos hoje, tem crentes hoje, que são muito mais crentes do que os discípulos de Jesus eram. Sim ou não? É o culto da palavra. A gente está aqui para pensar. Tem gente hoje, claro que os discípulos foram martirizados, né? E ali naquele martírio, eles estão assentados à destra de Deus, já receberam o seu galardão, estão esperando nós, já chegaram lá. Mas se nós comparássemos, por exemplo, um Tomé com um crente de hoje, tem muito crente de hoje, muito mais crente que o Tomé. Sim ou não? Não? Claro que sim, irmãos. Tem crente hoje muito mais crente do que o Tomé. Porque hoje pode ter no meio de 10 pessoas, 9 pessoas que não creem. Que não creem, que são pior que o Tomé. Mas pode ter alguém hoje que crê. Que se Jesus ressuscitasse, não ia pedir, deixa eu ver então os cravos, as marcas na tua mão, deixa eu ver. Então, meus irmãos, os discípulos também pensavam assim, eles também achavam. Veja, a pergunta deles é: Senhor, por quê? Quem é que pecou? Quem pecou? Foi os pais dele? Foi a mãe? Foi o pai? Para esse homem ser cego? Jesus disse: não, meus filhos, nem o pai, nem a mãe, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmãos, para tudo na vida Deus tem um propósito. A tua luta, Deus tem um propósito. O teu estresse que tu passa, Deus tem um propósito. As batalhas que tu enfrenta, Deus tem um propósito nisso.
Então, nem todo sofrimento, eu quero que você aprenda isso essa noite, nem todo sofrimento é consequência de um pecado pessoal. Tem coisas que eu estou vivendo hoje, que são decisões erradas que eu tomei. Tem coisas que tu está vivendo, decisões erradas que tu tomou. Ninguém vai escapar da consequência das decisões erradas. O homem que é casado, a mulher que é casado, teve um relacionamento extraconjugal, ela vai se envolver, ele vai se envolver com outra pessoa, teve um filho, ele pode voltar para casa, a esposa recebe de volta, perdoa, o marido recebe de volta, perdoa, vão viver felizes, Deus perdoou, Deus reconciliou eles, glória a Deus, é uma nova vida, mas aquele filho que teve lá fora, não tem como eliminar, não tem como apagar. A pessoa vai viver uma nova vida, mas vai ter que aprender a viver com as consequências. Sabe por que muitas pessoas vêm para a igreja e não ficam, não permanecem? Porque vêm para a igreja, mas esquecem das consequências. E você precisa entender que você vai viver um tempo novo com Deus, mas as suas consequências vão te acompanhar. Ah, mas eu estou lutando, mas agora eu estou na igreja, agora eu tenho uma nova família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu tenho que ficar pagando uma coisa lá, ajudando lá. Meu irmão, administra, é consequência. Só que isso não te faz mais um pecador. Jesus já te perdoou, Jesus já te restaurou. Eu ganhei um rapaz para Jesus em Porto Alegre, eu já contei uma vez aqui, o nome dele era Osias. E ele tinha matado a metade da vila lá, os filhos de crente lá, e aí quando ele se converteu, ele veio para a igreja, os irmãos nem queriam ele na igreja. Não queriam, e aí a igreja lá, o bairro onde ele se converteu, ele foi para a igreja lá, os crentes não quiseram ele lá, não, mas agora, olha, fez o que fez, e agora está aí, tinha muitas consequências aquele rapaz. O que eu fiz? Não é que eu gosto de problema, irmão, mas eu gosto de almas. Jesus me chamou para ganhar almas. Eu disse assim, Osias, vem congregar comigo aqui. Era uma outra igreja. Vem para cá. E ele, aquele jeitão, né, veio do mundo, não, pastor, beleza, oh, glória, aleluia. O camarada que veio do mundo, ele veio naquela, né, adrenalina, ele largou a droga. Agora ele quer Jesus, aleluia, glória a Deus. E o glória a Deus dele não é o nosso, glória a Deus, não, ele vem com aquela, os trejeitos vêm, Jesus muda o coração, Jesus muda o caráter, Jesus muda a vida, Jesus lava com o sangue dele, mas os trejeitos vêm com a pessoa, consequências. Quem está entendendo onde eu quero chegar? É que a gente acha, às vezes, que a pessoa vai vir para a igreja e ela vai vai se batizar, e aí, não, irmãos, tem coisas que vêm e Deus vai trabalhando ao longo do tempo. Eu abracei aquele rapaz, e ele veio congregar comigo lá. E aí recebi ele e tal, ele congregou 6 meses comigo e ele estava trabalhando. Aí tinha um culto que nem esse aqui de ensino, ele não apareceu no culto. Eu perguntei, e aí, irmãos, cadê o rapaz, cadê o Osias? Pastor, a polícia bateu lá no serviço dele, levou ele preso. Aí o outro pastor lá, que não quiseram ele, falou, viu, olha aí, eu disse, levaram para lá, mas não, preste atenção, irmãos, Jesus salvou ele, Jesus mudou a vida dele, só que o processo lá continuou. O processo continuou rodando. O que é o processo? Consequência. Consequência. O processo não parou. Aí, depois de crente, depois de estar na igreja, o que aconteceu? Foi preso. Mas agora foi para o presídio, crente, transformado, cheio do Espírito Santo. E aí eu fiz um contato com o pastor na época, que já está falecido, o pastor Sebastião Rodrigues, que dirigiu o culto no presídio. Pastor Sebastião, tem um jovem meu aí, o nome dele e tal, cuida dele. Pastor Sebastião, ô meu filho, o Osias, o tal Dezinho,
Mas o rapaz está pregando aqui para nós, aqui, que é fogo puro. Ficou 3 meses, ele tinha que cumprir não sei quantos anos lá, irmãos. Em 3 meses, Jesus tirou ele de lá, batizou com o Espírito Santo, ele casou. Então não deixe as consequências, às vezes, dos teus erros, do teu passado, frustrar a tua fé. Tem gente que acha que vai vir para o Evangelho, vai apertar num botão, e agora tudo mudou. Claro que vai mudar, é uma nova vida. Então, irmão, todo sofrimento, ou melhor, nem todo sofrimento, aqui nessa pergunta deles, é consequência de um pecado pessoal. Não é. O que os discípulos estão procurando aqui? Vamos lá, me ajude aí. O que eles estão procurando? Eles estão procurando um culpado. Estão procurando um culpado. Jesus, quem pecou aí para esse homem ser cego desde que nasceu? Estão procurando o culpado. Só que Jesus fez o quê? Jesus apresentou uma nova perspectiva para eles. Jesus disse assim, olha, não foi os pais dele. Essa enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero te dizer, irmão, que tem muito problema na tua vida, muita situação que ocorre contigo, que é para Deus glorificar o nome dEle. Quem sabe está faltando fé para ti. Quem sabe está faltando para você essa convicção, não é, de colocar o que tu está vivendo diante do Senhor. E eu vou citar alguns exemplos para vocês. Primeiro, o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, profundamente, ele sofre profundamente. E a Bíblia diz que ele vive, não é, aquele momento ali de perda, de dor, perder filhos, perdeu tudo, irmãos, perdeu o dinheiro, perdeu o status social, né? Irmãos, o Jó foi lá na lona. E aí eu pergunto para vocês, ele tinha pecado? Ele estava errado? Não, mas Deus estava provando ele. Diga assim, tem duas coisas que vão me visitar na minha vida. Consequência de pecado e provação de Deus. Se tu me perguntar agora, pastor Orlando, o que eu estou passando? O que o senhor acha que é isso? Tem duas respostas só para ti. Ou é consequência de erros, de decisões que você tomou errado, ou é Deus te provando. Deus te provando. Deus prova, irmão. Jó era íntegro. Qual outro exemplo? Lázaro, irmão. Lázaro aqui, era amado por Jesus. Jesus na casa dele. Jesus ia lá, né? A Maria adorando Jesus, a Marta cozinhando. Eu acho que Marta fazia uns pão, assim, uns bolos, né? A minha irmã, o nome da minha irmã é Marta. E cozinha bem também. Faz cada negócio lá. Ela faz um bolo de chocolate incrível, né? E aí Marta só na cozinha lá, e Jesus lá, e o Lázaro. Mas adoeceu e morreu. E aí eu pergunto para vocês, era culpa de alguém? Era pecado de Marta? Talvez vai aparecer alguém e vai dizer, não, era por causa da Marta, que Jesus disse que só a Maria ficou ali nos pés dele, a Marta estava desapercebida. Não, irmão. Exemplos bíblicos, irmãos. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. O maior apóstolo da igreja primitiva tinha uma enfermidade incurável. Timóteo, e aí nós poderíamos citar aqui. Nem toda enfermidade é castigo. Amém? Talvez você tenha alguém que está lá sofrendo enfermidade, que você conhece. Não é castigo, nem toda enfermidade, irmão. E nem toda dor é punição. Não é. Jesus, quem que pecou? Quem que errou? Eu recebo relatos de pessoas enfermas que recebem visitas de alguns
pseudos profetas. E essas pessoas referem para mim, pastor, vieram aqui e disseram para mim que eu tenho que me arrepender do que eu fiz. Eu estou doente porque eu estou passando por essa prova, porque isso, porque aquilo. É a síndrome dos discípulos de Jesus. Quem que pecou, Jesus? Quem que pecou? Tem alguma resposta aí? Foi o pai dele, foi a mãe dele? Irmão, nem toda enfermidade é castigo, nem toda dor é punição. Tem coisas que é Deus que está provando, tem coisas que é da genética humana, tem enfermidades que é falta de disciplina, de cuidado. Tem gente que não se cuida, come um boi pela uma perna, aí depois vem, pastor, ora por mim. O que tu fez, homem? Eu comi 8 linguiças do Cristo. Não é tu, tá, Márcio? Esses dias eu fui na casa do Márcio, lá ele fez uma linguicinha top lá, né, Márcio? Meu amigo. Você concorda comigo, irmão? Tem gente que está com o corpo quente, sai com os pés molhados, com os pés no chão frio, anda na chuva. Não, porque eu tenho, não, comigo não dá nada. E os homens principalmente. Como a gente faz isso, irmão? Jesus tem me libertado já, mas os homens gostam disso aí, né? Não, porque eu sou macho. Eu piso mesmo aqui, eu estou com os pés quentes no sapato e piso aqui, não dá nada, né? Olha, irmão. Sabe que o meu pai, o pastor Raul, ele dizia para mim, Leandro, tu está andando demais, meu filho. Leandro, tu está rodando muito, meu. Ele fala bem assim, meu pai. Tu está andando demais, Leandro. Está andando, meu filho. Tu está pregando para lá e para cá, para lá e para cá. Antes de eu vir para Santa Cruz, que eu andava viajando pelas Europa, África e América Latina. Eu andei por esse mundo, irmão. Vocês não têm noção. Um dia, se eu tirasse um dia aqui só para contar as experiências de viagem para vocês, ia levar um dia aqui. E ele disse, tu está andando muito, meu filho. Ele falou assim, um dia, ele falou assim, se tu não parar de te cuidar um dia, ele falou, um dia, o teu corpo vai vir e vai bater na tua porta. Teu organismo vai vir e vai bater na tua porta. E vai cobrar de ti. E ele falou daquele jeito, né? Sabe que pai é pai, né? E aquilo entrou no meu coração. E eu tirei o pé do acelerador um pouco, sabe? E é uma verdade, irmão, porque a gente não para, a gente trabalha, você vai e anda para cá, anda para lá e faz, né? E às vezes, né, aquela coisa, no ritmo, não se cuida, e daqui a pouco, irmão, tu está com 50, com 60, e aí o teu corpo, o teu organismo começa a bater na porta. Aí tu vai ver, tem que operar um joelho. Eu vou ter que operar o meu joelho agora, dia 23, que estourei um menisco. Agora veja os irmãos, porte atlético desse aqui, bem no mês da Copa ainda com o joelho estourado, como se tivesse uma coisa a ver com a outra. Mas o senhor se cuidou, pastor? Não tem, como é que eu vou me cuidar sobre um menisco, né? Nosso enfermeiro aí. Não tem, acontece. Tem coisas que acontecem, irmãos, que são naturais. Quem está entendendo, irmãos, o que eu estou trazendo aqui, o nosso culto de ensino é esse, é a praticidade do Evangelho. Põe a mão no teu peito assim, ó, põe a mão no teu peito, diga o meu corpo é templo do Espírito Santo. Diga o meu corpo é o invólucro da minha alma. Então eu tenho que cuidar dele. Olha para quem está do teu lado e diz assim, cuida do teu corpo. Cuida que é bíblico. Mas vamos lá, continuando, irmãos. Por que o justo sofre, irmão? Quem já fez essa pergunta, levanta a mão. Por que o justo sofre? É a pergunta que todos nós fizemos. Pastor, eu estou no sofrimento, eu estou lutando e eu sei que eu tenho sido justo. Irmão, o sofrimento, ele revela a soberania de Deus. Pode ter certeza. O que Jesus disse? Não foi o pai nem a mãe dele, mas essa enfermidade é para que manifeste as obras de Deus.
Jesus não explicou a origem da cegueira. Isso aqui é interessante. Mas Jesus explicou o propósito. Se tu me perguntar, pastor Leandro, por que eu estou sofrendo isso, eu não tenho uma resposta para ti. Mas eu sei como Jesus respondeu. Deus tem um propósito nisso. A gente perde coisas na vida? Perde. Nem sempre, irmãos, nós vamos saber o porquê. Mas nós podemos confiar no para quê, né? Não no porquê, no para quê que nós estamos vivendo aquilo. A gente tem que confiar. Eu disse para o meu filho, eu disse, Raul, eu não tenho uma explicação para te dar, porque você vê o seu filho que perdeu o seu primeiro filhinho, com uma patologia, né? Que nem o bebê tinha, metade do coração. Aí o seu filho, teu único filho, que o meu único filho homem, eu tenho as meninas, tem que olhar para ti e falar assim, pai, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sou um guri ruim, e ele não é mesmo. Eu nunca fiz mal para ninguém. O Senhor sempre ensinou a gente o caminho certo. Vocês conhecem o meu filho. Aí você vê o seu filho olhar para ti, lá num hospital, lá em São Paulo, numa recepção do hospital ali. Qual é a resposta que você vai dar para ele? A vontade de Deus. Tudo bem, é a vontade de Deus, mas é uma resposta vaga, né? A gente sabe que é a vontade de Deus, é a vontade de Deus e ponto. Mas o ser humano, ele quer questionar. Por que os discípulos perguntam? E o meu filho, em nenhum momento, irmãos, e eu elogiei ele por isso. Essa semana agora eu disse, Raul, eu quero te dar um elogio. Falei, porque em nenhum momento eu vi tu te revoltar com Deus, tu xingar Deus, tu dizer por que Deus está fazendo isso comigo. Não, mas ele perguntou para mim, pai, por que está acontecendo isso comigo? Eu disse, filho, eu não sei o porquê, mas eu sei para que tu está passando por isso. Eu, o teu pai, tenho 51 anos, eu nunca passei por isso. E sou o que sou. Se tu está passando por isso e Deus permitiu e é a vontade dEle, Deus está te preparando para uma vida. Tu hoje, a partir de hoje, tu vai ser um outro homem. Você concorda comigo? A Bíblia diz que quando a ostra é ferida, e isso não está escrito na Bíblia, mas é uma realidade. Você sabe que para extrair a pérola da ostra, você tem que ferir ela. Então, quando nós estamos sendo feridos, quando nós estamos passando por processos dolorosos, a gente pergunta por quê, por quê, por quê? É ou não é? Quantas vezes tu gritou, Senhor, por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? Só que a gente tem que confiar, irmão, no para quê. A gente tem que olhar para frente e entender, Senhor, eu sei que eu estou passando por esse vale terrível, não queria estar aqui. Mas eu disse para ele, Raul, eu não sei o porquê, mas eu sei que Deus tem um propósito nesse assunto. E Deus vai te fortalecer. Então, irmãos, Deus é especialista, pastor Ademir, em transformar lágrimas em testemunhos. Quem já contou testemunhos aqui de lágrimas que tu chorou lá atrás? Tem algum testemunho para contar? Tem ou não tem? Quantas? E eu mesmo, lá na frente, né? Hoje ainda não, talvez, mas daqui 1 ano, 2 anos, se eu estiver aqui ainda, 10 anos, se Jesus não voltar, eu vou olhar para esse tempo das lágrimas e eu vou dizer, que coisa linda, né? O Senhor transformou as lágrimas em testemunhos poderosos. Aleluia. Então não te questione, não fique, né? Questionar é inevitável, mas não te abate. A Bíblia, irmãos, ela é completa, ela é recheada de versículos, de promessas. Os hinos da harpa, né, Josué, que a gente canta aqui. Olha o que é aquele hino da harpa. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma?
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você conhece alguém que está sofrendo? Você está sofrendo? Levante a tua mão assim, feche os seus olhos. Por ti ou por alguém que você conhece da tua família. Levante a tua mão. Feche os seus olhos. Aleluia. Levante a tua mão. Eu queria que você orasse por esta pessoa agora. Ou que você orasse por você mesmo. Porque Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar os seus filhos. Ore agora. Sim, coloque essa pessoa, coloque essa situação que você está vivendo, que está fazendo você sofrer. Que você tem dito, Senhor, eu fiz tudo certo, tenho feito tudo certo, eu tenho sido justo e eu estou enfrentando esse problema. Coloque diante do Senhor agora. Irmãos, há uma porta aberta aqui essa noite para Deus renovar corações. Aleluia, essa é a tua oração. Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar os seus filhos. Tua vida não vai ficar assim, irmãos. Anote o que eu estou dizendo aqui, ó, pela palavra de Deus. Não é para sempre esse sofrimento. Não é para sempre, não, é passageiro. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5, diz que a tribulação, ela produz perseverança, produz esperança e ela produz experiência também. Aleluia, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Porque toda luta que a gente passa, irmãos, ela vai amadurecendo a nossa fé. Ela vai amadurecendo a nossa fé. Ela nos refina como ouro, essa é a realidade. E o nosso maior erro é julgar quem sofre. Se você já julgou alguém que sofre, peça perdão. Irmãos, chegará um dia, diz a Bíblia, que todos nós estaremos diante do trono branco. João disse, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, do qual fugiu os céus e a terra, e não havia lugar para eles. Veja que toda a terra desaparece, não aparece mais nada. Quando ele olha para o trono do juízo de Deus, a terra, o mar, tudo desaparece, fica só o Senhor assentado. E João disse, eu vi grandes e pequenos que estavam diante do trono branco. Chegará um dia, irmãos, que a misericórdia será retirada. Não haverá mais nenhuma oportunidade para ninguém. E ali os julgamentos das pessoas, os julgamentos humanos, as pedras nas mãos das pessoas vão cair tudo no chão. Naquele dia o Senhor irá julgar. Então não julgue. O maior erro é julgar quem sofre. E às vezes, involuntariamente, nós julgamos. Nós julgamos quem peca, nós julgamos quem cai, nós julgamos quem separa, nós julgamos quem isso, nós julgamos quem aquilo, nós julgamos. O maior erro é julgar quem sofre. Os amigos de Jó, quando Jó estava lá, irmão Gêmeo, naquela situação, que aí ele tinha perdido os filhos, os bens, e aí o corpo dele foi tomado de lepra, e a Bíblia diz que ele pegou um caco de telha. E a gente sabe o que é telha, Provavelmente era telha de barro, ou de adobe. Na África eles usam muito o adobe, que é um tijolo feito de barro com palha. Eles pegam a palha, misturam ali com um barro e fazem umas forminhas e fazem o tijolo. Talvez era um pedaço de adobe, um pedaço de barro seco. A Bíblia diz que Jó, ele se coçava com um caco de telha, porque a coceira era terrível e arrancava os pedaços da carne podre.
um homem milionário, um homem que orava todo dia, um homem que não falhava um culto, um homem que acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos, um homem que o livro dele começa dando testemunho, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E veja que nem o diabo teve coragem de ir lá atacar o Jó, foi Deus que falou para o diabo: tu tem visto meu servo Jó? Porque Deus gosta de gente fiel. E Deus dá testemunho dos mortais, sim, dá. Tem muita gente que não conhece Bíblia, nunca conheceu Bíblia. Deus dá testemunho dos mortais. Ele disse para o diabo: tu tem visto meu servo? E o diabo é ardiloso, ele falou: mas também, tu dá tudo para ele. O homem é rico. E ser rico é barbada. Adorar a Deus sendo rico é barbada. Capeta sujo. Aí Deus disse para ele: então vai lá, Satanás, toca nele. Tira tudo que ele tem, só não toca na alma, porque a alma pertence a mim. E lá você sabe a história. Aí quando o Jó estava o tempo já foi, estava no fundo do poço, tinha perdido, estava lá se coçando com o caco de telha, aí veio os amigos. Que tem amigo que te julga, pensa que não. Amigos, né, te julga às vezes até pelas costas. Às vezes quando está contigo é uma coisa, quando tu vira as costas, no mínimo, rachou. Usa aquela expressão, né? Rachou. No mínimo, fez coisa errada. E às vezes não tem nada a ver, às vezes tu está numa luta, tu está sofrendo. Como nós somos prontos, irmãos, para julgar? Sim ou não? A gente tem que pedir misericórdia para Deus. Os amigos de Jó sentaram lá, pastor Ademir, e ficaram lá, a Bíblia diz, ficaram lá uns quantos dias, né? Ficaram lá uns quantos dias lá, até aí estava bem, a Bíblia diz que eles estavam em silêncio. O homem ali apodrecendo, quando ele não aguentou mais as coceiras, ele foi para a cinza. Quem já botou cinza em ferimento aqui? Levanta a mão. Alguém já botou? Colocou? Minha avó fazia isso comigo, meu Deus do céu, minha avó era mal. Minha avó era má. Pensa num negócio que arde, mas cura também. É verdade. Botava cinza. E o meu avô não era cristão, meu avô fumava e botava a cinza do cigarro aí. Mas também era 2 dias a ferida estava. A Bíblia diz que Jó vai para o meio da cinza, daí alguém diz que ele vai para se humilhar também, mas a cinza, todo ferido, e os amigos ali, tudo em silêncio. Passaram dias em silêncio, irmão, chorando. Até aí tudo bem, enquanto eles estavam em silêncio e chorando, porque enquanto a pessoa está em silêncio, chorando contigo, quando tu está na prova, né? Mas daqui a pouco eles começaram a querer explicar a dor de Jó. E aí, erraram feio. Começaram a julgar. Começaram a querer, né? Explicar por que tu errou, por que tu está assim. E no final diz a Bíblia que Deus repreendeu eles. E a nossa missão como igreja, olhe para mim aqui, redobre a sua atenção, estou indo para o final já. A nossa igreja, irmãos, nós como igreja, a nossa missão. A igreja foi chamada para consolar, para orar, para ajudar, chorar com os que choram, jamais para condenar quem está sofrendo. Mas pecou. Não, mas errou, mas caiu. Deu um escândalo. Irmão, a pessoa que cai, só a queda dela, por mais que ela se arrependa ou não, só a queda dela, a vergonha da queda, já está trazendo para ela um julgamento terrível. Já está trazendo para ela, irmão Maldeci, o caos. É como se ela tivesse com uma faca
cravada no peito. Ninguém precisa ir lá pegar a faca e enfiar mais, não. Eu estou falando, irmãos, como igreja, Deus nos chamou para amar, para orar, para chorar, jamais para condenar quem está sofrendo. Amém? Porque os justos, sim, os justos, eu estou falando dos justos, os justos também sofrem. Os justos padecem. Cristo também sofreu, Ele é o nosso maior exemplo, Ele sendo perfeitamente justo. Quando a gente lê Isaías 53, a gente vê aquele relato ali, né? Ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi crucificado. E nunca pecou. Nunca. Ah, irmão, se o Filho de Deus sofreu, e aí a gente vê, né, o sofrimento e acha que Deus abandonou ele. Porque ele clama, né, quando Jesus está na cruz, olhe para mim aqui, as últimas palavras dele é essa: Deus meu, né? Poxa, porque o Senhor me abandonou? Não, irmãos, o sofrimento não pode ser visto como prova de abandono divino. Deus não abandonou o seu filho, jamais. O que estava acontecendo ali, Deus, na verdade, Ele tem poder de transformar a pior dor, o pior sofrimento, na maior vitória. E foi o que aconteceu na cruz. Deus não abandonou Jesus na cruz. Ele gritou e disse, né? Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me abandonou? Deus não abandonou Jesus, irmão. Ele era o próprio Cristo. Ele não te abandonou. Eu queria te fazer um desafio nesse culto de terça. Você sair daqui hoje e amanhã, quinta, até domingo, você fosse na casa de alguém que tu sabe que está sofrendo. Alguém que tu sabe que está sofrendo, que está mal. Eu queria que tu saísse daqui com esse desafio, com esse propósito, fosse lá na casa dessa pessoa, só para dizer assim, ó, eu vim aqui orar contigo. Eu vim aqui fazer uma oração pela senhora. Eu vim aqui fazer uma oração pelo Senhor. Porque talvez você nunca descubra nessa vida por que determinada aprovação aconteceu. Irmãos, tem coisas que nós não vamos descobrir nessa vida. Não vamos. Não vai ter resposta. Mas você pode ter certeza, irmãos, de que Deus continua sendo bom. Deus continua no controle. E Deus continua presente conosco. Eu já vivi algumas coisas na minha vida, e se eu contasse para os irmãos, alguém diz, pastor, o senhor tem que contar mais experiência, mas é que quando o pastor conta, parece, alguns entendem, o pastor está querendo se vitimizar pelo que viveu. Outros dizem, não, então eu prefiro pregar a palavra de Deus. Eu conheço colegas, pastor, que só contam as histórias da vida deles. Eu tenho muitos testemunhos, mas eu dificilmente falo. Eu prefiro pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia. Mas quando te perguntar, irmão, por que que o justo sofre? Pergunte assim, por quê? Por que o justo sofre? Diga assim, nem todo sofrimento é consequência de pecado. Sabia? Às vezes Deus permite o sofrimento em mim e em você para revelar a glória dEle. Talvez não fosse essa tua luta, esses teus sofrimentos, não estaria aqui. Então essa noite Deus me deu essa palavra para nós começar com essa pergunta. E é claro, tem muita coisa aqui para falar, mas eu vou encerrar e eu quero que você leve essa pergunta na tua cabeça e tu ore sobre isso e tu fique meditando. Por que que o justo sofre? Amém? Eu quero orar por vocês. Fique em pé nesse momento.